Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Hoje o canal de Educação vai fazer um resumo de uma entrevista que aconteceu com Rocieli Soares da Silva, ele que é atual secretário de Educação em Minas Gerais. Foi secretário de Educação no Pará, foi secretário no Amazonas, foi secretário também em São Paulo e ministro da Educação do governo Michel Temer. Hoje, como secretário de Estado de Educação, participou recentemente de uma entrevista lá no Café com Política do jornal O Tempo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que você possa ter acesso completo ao conteúdo. Vocês vão ver aqui um resumo, pessoal, que foi uma entrevista de mais de 1 hora de duração. Na verdade, assim, próximo de 1 hora de duração. E essa entrevista, o secretário de Educação tocou vários assuntos. Encontros com o Sindiúti MG, que ainda não aconteceu. Falou sobre o SAEB, falou sobre os planos e as metas para 2025 e mais do que isso para Minas Gerais, para o estado de Minas Gerais. Ele tratou, por exemplo, questões ligadas à Semana de Outubro, tema polêmico, né? Que hoje o canal de Educação tem discutido com seus inscritos, hora em hora, já fiz aí uns 3 vídeos sobre essa questão da semana, essa semana que é a semana do professor, que é a semana também do estudante. Portanto, pessoal, vocês vão ver hoje a fala do secretário de Educação, ele mesmo dizendo, tratando sobre essa matéria. De fato, houve uma provocação de um diretor de escola, né, em relação a fazer um reforço na Semana de Outubro, mas calma, porque eu vou dar detalhes para vocês daqui a pouquinho. Falou também, pessoal, sobre reajuste dos trabalhadores, sobre a questão do piso, sobre a escola cívico-militar e muitos temas polêmicos também. Traçou um paralelo aí, né, pessoal, fazendo críticas construtivas, elogios à gestão anterior e críticas também, mas críticas no sentido de melhorar os indicadores da educação no estado de Minas Gerais. Esse é Rocieli Soares da Silva, o novo secretário de Educação de Minas Gerais, que já se encontrou com diversos servidores, né, diversos gestores escolares, milhares de trabalhadores da educação, nas lideranças das mais de 3.400 escolas no estado de Minas Gerais. Fez reuniões pelo MIT, passou aí seu ponto de vista. Já existem encontros agendados por superintendência com os gestores escolares que vão acontecendo, já estão acontecendo. Nós tivemos um encontro recentemente, inclusive, com os superintendentes regionais de ensino, as 47 superintendentes, junto com os principais coordenadores pedagógicos, o que mostra bem a preocupação do novo secretário de Educação no tocante à questão da aprendizagem, né? O pessoal agora está destacando o PRA, que é o Programa de Recomposição, né, das Aprendizagens. Esse programa, ao que parece, será o foco principal do secretário de Educação, que já tem uma missão. Nós estamos falando aqui em 2025, estou gravando o vídeo hoje, é 4 de 9 de 2025, e logo, logo, no final de outubro, início de novembro, nós teremos a prova do SAEB, que envolverá aí, né, pessoal, estudantes do 2º ano dos anos iniciais do ensino fundamental no tocante amostral, ao que parece amostral, e o 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental, português, matemática, e os anos finais do ensino fundamental, 9º ano, além do 3º ano do ensino médio, que ficarão por conta de fazer aí provas, né, relativas ao SAEB e que traz impacto para o estado de Minas Gerais. Uma prova muito importante e que a partir daí causou toda essa discussão, toda essa polêmica em torno da Semana de Outubro. O secretário vai fazer aqui, vai colocar um áudio. Eu vou fazer assim, a nossa apresentação aqui, pessoal, ela vai deixar a fala do secretário mais para o finalzinho. Por quê? Porque se houver corte de direito autoral, não tem problema. Eu faço o recorte, deixo o vídeo como eu estou apresentando para vocês e vocês estão assistindo nesse momento, todo ele, e ao final eu faço o recorte, se houver direito autoral, a gente mantém um vídeo e deixa o link na descrição, já está inclusive na descrição, o link com a entrevista no jornal O Tempo. Vocês estão vendo a foto do Rocieli Soares no momento da entrevista, ele que esteve lá, conversou lá com os 2 jornalistas, né, do jornal O Tempo, deste programa específico Café com Política, e deixou lá a sua marca, né, o seu grande propósito, que é de fato
transformar a educação, melhorando os índices e os indicadores da qualidade em relação ao SAEB em Minas Gerais e trazendo resultados satisfatórios do IDEB para todo o estado e elevando o índice, né, de Minas Gerais no ranking dos estados, que essa é a grande ideia aí. Mais do que o IDEB, é preciso deixar claro que o secretário, ele diz que não é só o IDEB, tem outros indicadores também, é muito mais do que o IDEB, mas como o IDEB traz também essa notoriedade, traz toda essa questão, essa discussão em torno da qualidade do ensino, é muito importante, porque o secretário traz na bagagem, na sua experiência, né, um aumento significativo do IDEB em outros estados da federação. Ao que parece, no Pará, lá nós tivemos um salto muito grande do IDEB através do trabalho do então secretário de Educação, Rocieli Soares. Mas eu fiz aqui um resumo e eu quero apresentar esse resumo aqui para vocês, bem tranquilo, assim, tá bem didático aqui, e vamos com os principais pontos que eu apresento aqui. Bom, a primeira coisa, pessoal, que o secretário comentou, em relação, eu vou estar destacando aqui e a gente vai conversando, em relação ao SAEB, que é uma prioridade do governo, da Secretaria de Educação, que é uma prioridade desse secretário. Outros programas continuarão, como trilhas, educação técnica profissional, investimento, por exemplo, na educação tempo integral, é algo que ele falou muito aqui nesse evento, nessa entrevista. E ele destacou assim, qual foi o cenário que foi encontrado aqui em Minas Gerais. Ele faz um paralelo lá, começando pela questão da pandemia, né, que a pandemia trouxe esse processo de desconexão em relação à aprendizagem e piora ainda mais os indicadores, né, porque isso aí é notório, nós sabemos disso, né, gente, esse fato aconteceu e não foi só em Minas Gerais, os indicadores caíram em vários estados da federação com a pandemia. Ele cita aqui, por exemplo, o terceiro ano do ensino médio, que está com aprendizagem aí, gente, com déficit como se estivesse no sexto e sétimo ano. Imagina o terceiro ano do ensino médio com um déficit de sexto e sétimo ano. Então ele vai fazer o que ele chama de detox pedagógico. Achei interessante essa expressão, porque o IDEB em Minas Gerais ele está estagnado, né? E através da recomposição das aprendizagens, e ele vai levar isso em foco, como foco principal. E aí eu achei interessante a proposta do Rocieli Soares, eu paro aqui nesse momento para chamar a sua atenção, porque o Rocieli Soares vai trazer algo que eu tenho que concordar com ele, gente. Não tem como discordar do Rocieli Soares, até porque a gente assistiu várias audiências na Assembleia Legislativa, em que a deputada Beatriz Cerqueira, ela falava lá, gente, da quantidade de programas e projetos. Recentemente, ela citou, inclusive, uma visita técnica que fez numa escola da rede estadual de ensino. A Beatriz está sempre visitando as escolas. E a deputada encontrou com um gestor que disse para ela o seguinte, olha aqui, olha essa apostila aqui, isso aqui é a quantidade de projetos que a Secretaria de Educação encaminhou para as escolas. E, gente, não é crítica à gestão anterior, não, tá? Até porque o Rocieli Soares teve cuidado de dizer que quando há mudança, muita coisa positiva a gente tem que enaltecer, mas que há uma nova roupagem mesmo. É normal que quando haja substituição de gestores, que entrem pessoas com uma nova visão. E uma coisa que ele percebeu, e nesse sentido é uma crítica construtiva que ele faz, é que Minas Gerais, para focar no SAEB, ele vai falar dessa palavra, ele vai falar o tempo todo em foco, ele vai suspender temporariamente todos os programas e projetos da Secretaria de Educação. Parabéns ao secretário de Educação, Rocieli Soares, por estar fazendo isso, porque é uma crítica recorrente aqui no canal da Educação e também nas audiências que acontecem na Assembleia Legislativa, a quantidade de projetos encaminhados para as escolas. E o Rocieli Soares vai dar destaque a um ponto que chamou bastante atenção, que é a quantidade de dúvidas que a sociedade administrativa, que o órgão central tem, e que encaminha links de formulários para preenchimento. Então ele vai dizer o seguinte, como que o gestor ele vai focar no SAEB, na aprendizagem dos estudantes, como que nós vamos obter resultados no SAEB, né, gente, elevar os índices do IDEB em Minas Gerais, se toda hora chega um link perguntando quantos computadores tem na sala de informática, quantos computadores tem na escola. Daí estou dando exemplo, tá, gente?
como é que anda a situação da distribuição dos kits da instituição de ensino, né? Perguntando, mande fotos sobre as datas em que aconteceram os conselhos de classe. Mande aqui as datas, preencha o link. Quem organizou isso? Quem organizou aquilo? Gente, é link o tempo todo, né? Então, isso me faz lembrar da presidente da AME, Giovana Paz. Um grande abraço para você, Giovana Paz. Quando em audiência, ela comentou que os gestores escolares, mais do que os gestores, inspetores escolares, secretário de Educação, se transformaram em planilheiros. O papel do inspetor de escola, mais do que visitar a escola, de dar suporte, de dar apoio, virou planilheiro. O inspetor fica sentado o tempo todo, né? Em vez de estar visitando as escolas, ajudando, colaborando, fazendo aquele serviço operacional, técnico mesmo, mesmo de ajudar a instituição de ensino, colaborador, ele virou um planilheiro. E aí ele cita aí vários dessas situações que andam acontecendo nas escolas. Mas voltando a essa questão, é indiscutível, é difícil até de dizer para vocês que não tem como não concordar com o secretário de Educação nesse aspecto, gente. São muitos programas e projetos. Basta lembrar que a Secretaria de Educação, a nossa superintendência, enviou um documento onde ela suspende, provavelmente foi para sua escola, aí não sei de onde que você está assistindo esse vídeo, nas 47 superintendências regionais de ensino, encaminhou um e-mail com vários programas, e ele suspendendo temporariamente todos. Então não tem como você pensar em escola. Secretário, deixa eu falar uma coisa para o senhor, e eu falo isso com todo respeito, se é que o senhor me ouve aí, né? Porque o canal de educação vai para tudo quanto é lugar. Nós tínhamos o último secretário de Educação que assistia o canal de educação. Ele falava, ele colocava assessoria de imprensa para assistir o canal de educação quando aparecia a imagem dele lá. Então, eu sei que vocês, muitas vezes, né, assistem o canal de educação, ouvem suas assessorias. E aí, a dica que eu estou dando aqui, secretário, e na verdade é um pedido, é o seguinte: tem que diminuir essa quantidade de programa, essa interferência da Secretaria de Educação, e com a melhor das intenções, sabe, tenta desenvolver projetos nas escolas. Secretário, pergunte para as escolas quantas delas acessaram o seu projeto político-pedagógico. Secretário, o senhor sabia que o projeto político-pedagógico é feito? Praticamente existe um padrão de projeto político-pedagógico na rede estadual de ensino? Que a gente faz aqui, a gente manda, insere os dados que eles pedem, resultados CIMAV, DEP, SAEP, não sei o que, isso aqui, ProAlfa, não sei o que, e manda isso tudo para lá. É praticamente um padrão. Nós temos que ter um padrão de PPP. É claro que cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, mas eu pergunto, qual é a escola que hoje trabalha com PPP? Porque, gente, são tantos programas e projetos da secretaria que é ponto para o secretário de Educação quando ele diz que vai suspender. Então, secretário, já que o senhor vai suspender, já suspendeu temporariamente esses programas, eu peço ao senhor, por gentileza, que faça uma análise se esses programas e projetos são viáveis. Porque a escola não consegue mais pensar a sua escola. Eu acho que o melhor programa que a secretaria poderia fazer, e nesse sentido o secretário comentou uma coisa aqui que eu vou destacar daqui a pouquinho para vocês. Ele fez um comentário que eu gostei muito, mas me deixou preocupado. Que é, por exemplo, no tocante à descentralização. Isso é algo que me preocupa. Nós tivemos uma descentralização em alguns aspectos, e não é nem descentralização, ele fala em desburocratização. Mas ele vai destacar, por exemplo, aqueles pontos em que poderiam os gestores escolares estar mais folgados, né, focando, sempre utilizando a palavra foco, em outros programas e projetos, e deixar que algumas coisas, naquilo que a gente não é muito bom, naquilo que a qualidade não é muito boa, deixar para que outros parceiros possam abraçar e desenvolver isso, o que deixaria o gestor mais tranquilo para poder atuar na instituição de ensino. Eu tenho que concordar com o secretário, mas eu fico um pouco preocupado com isso. Mas eu vou explicar melhor isso daqui a pouquinho. Mas, secretário, esse é o pedido que o canal de educação faz. Faça uma revisão, analise se vale a pena manter essa quantidade de projetos, porque a escola hoje ela não consegue pensar mais nela mesma. Ela não consegue olhar para ela. Tem escola que já não tem identidade, porque são 3.400 escolas com programas e projetos da Secretaria de Educação, e muitos desses projetos tomam tanto tempo do gestor escolar, e do especialista da educação.
Você é especialista, está assistindo o vídeo, coloca aí nos comentários agora, escreve aí no chat, coloca nos comentários como que anda o seu trabalho, se você está tendo tempo para alguma coisa. Porque secretário de escola é atendimento de pai, mãe, é problema de violência, bullying, aquelas coisas todas, é problema de enturmação, é coisa de sala de aula, são aquelas coisas que toda escola nesse ponto é igual, gente. Acontece mesmo. Mas a gente também tem o tempo para a gente resolver os nossos problemas. E você imagina como é que está a qualidade para resolver esses problemas. Está muito ruim, porque a gente não consegue pensar nos nossos problemas, porque tem outras questões, outros pontos que tem que focar. E outra coisa, secretário, eu vou falar do negócio aqui. Espera só um minutinho aqui que eu vou parar até o vídeo aqui e vou mostrar para vocês. Deixa eu puxar aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, secretário. Tu tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui é um telefone. Secretário, não dá para trabalhar, dirigir escola hoje pelo WhatsApp, secretário. Não dá, secretário. Não dá. Isso aqui vira um absurdo, um negócio desse aqui. Sabe como é que funciona, secretário? Comandos, ordens, pelo celular, pelo WhatsApp. É o tempo todo mensagem chegando, secretário. O tempo todo. Isso quando é um e-mail institucional. O e-mail institucional não tem problema nenhum. Eu respeito, entendo perfeitamente, né? Sei, mas isso aqui, secretário, não dá. Isso aqui eu estou falando, inclusive, final de semana. Estou falando em todos os horários, secretário. Todos os horários. O tanto que está chegando mensagem para nós. Ah, mas está proibido chegar mensagem? Está proibido? Não, não está não, secretário. Mas tem que rever isso aqui, porque isso aqui também está tirando muito tempo da gente. Não tem paz. É mensagem chegando o tempo todo. É assim que estão acontecendo a gestão nas escolas está acontecendo dessa forma, secretário. Desse jeito não dá, fica difícil. Tá? Isso é algo que eu gostaria de discutir com o senhor aí, quando puder, estou à disposição aqui, canal de educação de Minas Gerais, para a gente poder conversar. Mas vamos passar aqui os pontos. Aí ele falou de Minas é o Brasil, ele falou da responsabilidade de assumir o cargo enquanto secretário, do impacto econômico. Ele vai citar um dado aqui que eu gostei muito, que é esse dado aqui, pessoal, e nesse ponto eu tenho que destacar, ele vai citar um economista chamado Ricardo Paes de Barros, onde vai trazer o seguinte, e aí uma preocupação do secretário, que é do aluno, o aluno que fica fora da escola, evasão escolar, o abandono escolar, que gera um impacto, pessoal, que o aluno, ele deixa de receber R$159 mil só por manter o ensino médio, tá? Só por não ter o ensino médio, desculpa, só por não ter o ensino médio, o estudante deixa de arrecadar, deixa de receber R$159 mil. E o canal de educação teve o cuidado, né, pessoal, de pesquisar essa informação e temos uma nota do jornal G1 que vai dizer o seguinte, ó, jovem fora da escola custa mais ao país do que para mantê-lo estudando, diz pesquisa. Segundo estudo da Fundação, aqui, custo para o aluno concluir os 14 anos de educação básica é cerca de R$90 mil. Evasão escolar gera uma perda de R$372 mil por ano. E aí continua a nota aqui, ó. É o estudo da Fundação Roberto Marinho e do INSPER, coordenado pelo economista Ricardo Paes de Barros, e lançado nessa quarta-feira, dia 14. Eu estou falando aqui, pessoal, de uma reportagem do dia 14/7/2020. Isso é de 2020. Indica que o jovem fora da escola custa mais ao país que o investimento feito para que conclua a educação básica. Segundo a pesquisa, são gastos de R$90 mil por aluno ao longo dos 14 anos da educação básica, que compreende pré-escola, ensino fundamental e médio. E para encerrar aqui, de acordo com o estudo, quando um jovem não conclui essa etapa de ensino, a perda é de R$372 mil por ano para o país. Eu estou citando isso para vocês, gente, porque o dado que o secretário traz é alarmante e chama atenção, que é uma preocupação do secretário em relação a programas como Busca Ativa, que não foi falado aí na entrevista, mas que indiretamente ele citou o tanto que é importante essa questão da formação. E aí ele vem falando outras coisas, vai destacar aqui essa questão do diálogo com a juventude, é preciso saber fazer esse diálogo com a juventude, vai fazer observação sobre a gestão anterior, eu já comentei, vai ponderar algumas críticas, fazer algumas observações importantes, e aí ele vai focar naquilo que ele vai chamar de detox pedagógico, né, pessoal? Ou seja, diminuir a série de programas
e foca no SAEB. Ele vai mudar o ano também do CIMAV, porque ele falou, por exemplo, em relação ao terceiro ano do ensino médio, pessoal, nós temos 3 atividades importantes. Nós temos o SAEB, o terceiro ano do ensino médio, nós temos o Enem e nós temos o CIMAV. Então ele já está promovendo aqui a mudança em relação a isso. Ou seja, quem vai fazer o CIMAV seria o primeiro ano do ensino médio, né, que é o foco nas viradas do nono para o primeiro ano do ensino médio. E é isso, pessoal. Está revisando a pasta. A transição com o último secretário foi bem tranquila. Manteve aí várias subsecretárias, né, na Secretaria de Educação. Ao que parece, foi ele, o secretário, e não é subsecretária, né? A secretária adjunta que ele trouxe, que é mineira. Seja muito bem-vinda, Stephanie, para aqui, para Minas Gerais, né? Para poder ajudá-lo nesse processo. Olha, gente, ele falou daquele modelo cívico-militar também, e ele vai concordar que não é um modelo para 700 e tantas escolas como fizeram. Ele acha que essa é uma decisão que caberá à escola decidir, mas que por enquanto não tem discussão porque está suspenso. Ele é a favor que algumas escolas tenham, mas não que todas, dessa dimensão, como foi colocado aqui pelo governo, pelo gestor anterior e pelo atual governador Romeu Zema. Ele vai falar da desburocratização, como aconteceu no caso da merenda. Ele parabeniza, inclusive, o último secretário realmente pelo volume de recursos em relação à merenda, transformando Minas Gerais numa merenda de referência para todo o Brasil. Pode não ser a melhor do Brasil, tá, gente? Porque aí tem que ter pesquisa, tem que analisar, mas está entre uma das melhores realmente do país. É uma merenda muito boa. De fato, como gestor público, eu tenho que dizer que a secretaria e o Igor trouxe esse avanço, que é trazer recursos para a merenda escolar. Isso é parabéns para o Igor, né? O Igor fez isso. Ele trouxe investimentos, mais recursos para a merenda escolar, tanto na fonte 21. Trouxe essa questão de direcionar, sabe, no quantitativo ali, porque tinha escola com pouca matrícula e recebia pouco recurso. Então ele traz ali uma média importante que vai de fato transformar a merenda em Minas Gerais. Mas educação é muito mais do que merenda. Se não fosse assim, bastava fazer restaurante popular. Faz restaurante popular, deixa a escola funcionar, inclusive sábado e domingo. Coloca alguém para fazer merenda lá para todo mundo. É mais do que isso. Mas a gente sabe que a merenda é importante, sim. Porque afinal de contas nós temos muitos estudantes. Se não é o caso de você que está assistindo o vídeo nesse momento, nós temos estudantes que dependem exclusivamente da merenda escolar e é preciso respeitar, sim, esse programa, essa iniciativa. Nós estamos encerrando aqui para deixar a fala do secretário, mas ele falou aqui, ó, processos mais simples, reformas e obras. Nesse ponto você vai ouvir agora, daqui a pouco, a fala do secretário, onde ele vai falar sobre desburocratizar e ele vai falar o seguinte: talvez seja interessante elaborar processos de aquisição para reformas e obras mais simples, tirar isso da responsabilidade. Não foi exatamente isso que ele disse, mas você vai ouvir o áudio do secretário aí. E ele vai comentar sobre isso. Aí eu fiquei com essa dúvida, e eu falei na inicial do vídeo com vocês, porque eu fiquei preocupado com isso. Como que se dará isso, secretário? Nós estamos falando em terceirização, em contratação, em parceria público-privada, em privatização. Nós estamos falando em contratar empresas para cuidar, por exemplo, do abastecimento das escolas no tocante à manutenção predial, reforma, manutenção predial. Seria isso? Para o gestor escolar ficar exclusivamente focado no pedagógico, que, ao que parece, é o grande, vamos dizer assim, é o grande motor, é o motor que alimenta essa máquina, né, do secretário de Educação, que é o pedagógico. Então isso destacou, chamou bastante atenção nessa fala do secretário. O tempo todo ele falou de pedagógico, gente. O tempo todo ele falou de aprendizagem. Então eu achei bacana demais isso, sabe? E não ficou fazendo propaganda de governo, como muito acontecia aí. Ficar falando propaganda, atacando gestões anteriores. Então, assim, ele fez o politicamente correto, mas trouxe também ideias interessantes, como, por exemplo, quem sabe a ampliação da escola de tempo integral. Escola pública com parceiros é muito positivo naqueles pontos em que a gente não consegue fazer com qualidade. Então eu queria entender em relação a essa questão
do gestor que faz processos de aquisição para manutenção predial, né? Como que vai ser isso? Porque ele fala em processos mais simples, mas como, secretário? Aí eu queria entender isso melhor. Relação com professores, no minuto 35 e 49, ele fala sobre essa questão dos professores, do piso salarial, do reajuste dos servidores. Rocieli Soares é totalmente contra o pagamento do piso da educação, que é uma carreira, são os profissionais que têm um piso salarial reconhecido, né, nacionalmente. Isso é muito importante. Ele está ciente, lógico, da situação de Minas Gerais, das dívidas, né, gente? Nós estamos vivendo uma situação difícil em Minas aí, em relação a essa questão da dívidas. O canal da Educação fez vários vídeos aqui sobre o Propag, que é esse programa de plano de pagamento das dívidas do Estado. Mas pelo menos o valor do piso, o secretário vai dizer que é o salário, é interessante sim, porque são 250 mil servidores. Mais lá à frente, ele falou sobre, no minuto 44, ele falou sobre as metas, né? Manteve aí, pessoal, os diretores e os superintendentes em relação a metas para manter, para manutenção desses servidores. Haverá sim cobrança de metas, isso é normal nos gestores, acontecem mesmo. Antecedente ao SAEB, se a escola quiser. Bom, por que ele está falando isso aqui? É porque aí entrou aquela discussão, gente, em torno da semana de outubro. E o secretário ele vai explicar o seguinte, que foi o diretor de escola que provocou ele falando que queria fazer um reforço escolar em outubro. O secretário achou interessante porque, olha para você ver, gente, isso é uma coisa que tem que rever. Por que eles fazem a prova do SAEB, então, depois da semana de outubro? Façam antes. Façam antes! Não dá para entender. Depois que tem uma semana de outubro, faz o tal negócio. Por que não deixa para final de novembro, então? Por que tem que ser logo após a semana de outubro? Tá errado isso aí, tem que rever. Mas não acabar com a semana de outubro não é o interesse do secretário. No momento ele cogitou essa possibilidade, né, de acabar com direitos dos servidores em relação a isso, até porque não é obrigado, mas somente aqueles que se dispuserem a ir, a ficar lá, porque tem aluno que viaja, mas tem aluno que fica na comunidade ali e fica sem alimentação, fica sem um reforço escolar que poderia ser dado aí, não só na semana de outubro, como também em janeiro, tá? O secretário comentou sobre isso aí. Tá bom, pessoal? São pontos importantes. E para encerrar, já está acabando o vídeo aqui, não vão mexer no calendário escolar, deixou aberto, se a escola quiser, né, que foi uma fala aí de um diretor. Pode ser que tenha uma pessoa a mais para participar desse recesso aí de outubro, e, claro, né, poderá haver contratação. Quando ele fala isso, no caso daquele professor que não puder. Ele fala em colônia de férias, de aprendizagem, mês de janeiro, por que não, né? E se a escola demonstrar interesse, não há obrigatoriedade. É a proposta de um diretor, já acabei de falar para vocês. Vou deixar agora vocês com a fala do secretário de Educação. Lembrando, gente, que se tiver direito autoral, essa parte aqui na frente ela vai ser cortada, mas não tem problema não. É só você ir no link agora, no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que você vai pegar toda a fala do secretário de Educação, Rocieli Soares, para o Café com Política do Jornal O Tempo. Um grande abraço para você, fique em paz e que Deus te abençoe. Segue a fala do secretário. Olha, primeiro assim, o IDEB, ele é um indicador importante da educação brasileira, né? Para quem está nos ouvindo, né, que é importante entender, o IDEB, ele tem dois pilares. Um é a proficiência, é a prova de português e matemática, e o outro é o que a gente chama de fluxo, né? Se você está deixando aluno para trás, se os alunos estão concluindo o ensino médio e tudo mais. Isso vem desde a década de 90, né? O IDEB já nos inícios do anos 2000, e ele é hoje o principal fator de análise da educação brasileira. Eu sempre digo que ele é muito importante, mas ele não é, obviamente, tudo que se fala sobre educação, não pode ser medido somente pelo IDEB, mas ele é fundamental. Hoje, os estados e municípios recebem mais Fundeb de acordo com, por exemplo, o cumprimento da condicionalidade 3 do VAR, valor, aluno, ano, resultado, e com isso, por exemplo, então, o estado, se não alcançar determinado nível, recebe menos recurso.
Ao receber menos recursos, eu tenho menos possibilidade de reformar a escola, de preparar a escola, de melhorar a vida dos trabalhadores, enfim. Então, você tem uma série de consequências por não termos foco nisso. Tem que ter foco nisso. Ademais, você está falando de português e matemática, né? Para você desenvolver lá na filosofia, por exemplo, sociologia, eu sou mais de humanas, né? Você precisa ter jornalistas, né? Como é que você tem uma base se você não tiver a língua, né, desenvolvida, a interpretação? Você saber ler, mas para além da leitura lá de criança, você conseguir interpretar. Como é que você trabalha no ensino médio com um menino um texto de algum filósofo importante que você não tenha, por exemplo, uma base? Então, quando a gente fala de IDEB, é muito mais do que somente um indicador. E, obviamente, aqui a gente está trabalhando muito com foco, né? Sim, na proficiência em português e matemática, mas continuar dando oportunidade, por exemplo, com trilhas, que é um programa importante, com educação técnica profissional. Tem uma série de outras coisas importantes a serem feitas na educação aqui, de revisão. Eu acho que isso é um dos medidores, um dos objetivos, mas nunca o único. O foco é em recomposição da aprendizagem, foco naquilo que é fundamental. A gente está fazendo, eu brinquei muito, eu já fiz reuniões com os diretores, com todo mundo, a gente brincou de fazer detox pedagógico agora, né? Em vez de você ter muitos programas, muitas coisas acontecendo, muita informação chegando para a escola, ou muito pedido de várias frentes, vamos parar, vamos organizar. Qual que é o foco principal? Né? Minas, por exemplo, tem um resultado bom na alfabetização. Por quê? Porque conseguiu colocar foco. E aí estou falando da rede estadual, que cresceu muito, como das redes municipais, né? Foi o melhor resultado de crescimento do Brasil agora nesse ciclo, né? Precisa continuar tendo foco na alfabetização, que é uma base tão fundamental, e é o que a gente tem visto ali na secretaria. Trabalhando muito com foco na aprendizagem, tirando algumas outras coisas e foco na aprendizagem. Existe um pesquisador, para quem está nos assistindo, se chama Ricardo Paes de Barros. Ele é um economista que pesquisa muito os impactos da educação ou da falta dela, né? E tem um que diz que é R$159 mil que uma pessoa deixa de ter na vida só por não ter o diploma de ensino médio. Não estamos falando de qualidade, tá? Não estou falando se o menino aprendeu ou mais. Simplesmente não ter o diploma. Bora aí, você que está nos ouvindo, no interior ou aqui na capital, você ter o diploma de ensino médio, você tem a mesma oportunidade de procurar emprego? Porque no comércio, por exemplo, você já não consegue um emprego. No comércio, se você quer ser vendedor de uma loja lá, se você não tiver hoje o certificado de ensino médio. Então, a pessoa tem menos oportunidade. E, obviamente, passa a ser mais dependente. Então, a gente está falando de educação básica como uma mola propulsora, né, da própria economia. Por exemplo, a coisa mais importante que eu identifiquei para este primeiro momento é o foco. A gente tem que ter foco na aprendizagem, porque às vezes a gente acaba olhando para um monte de outras coisas, lotando a vida do professor, que já tem uma carga pesada, e aí ele não consegue ter foco no processo de aprendizagem. Vou dar um exemplo. Quando você vai lá para dentro da escola, você tem que ter acompanhamento e monitoramento. Então, é óbvio que você tem que saber o que está sendo feito, como é que a gente está fazendo a recomposição e tal. Mas quando você tem muitos programas, e isso é uma coisa que, por exemplo, a gente está revisando, e qualquer coisa a secretaria mandava um questionário para a escola. Queremos saber não sei o que, manda um questionário para a escola. Só que quando você está mandando um questionário para a escola, separa a gente na superintendência, que devia estar com uma ação, separa a gente da direção da escola, que acaba não tendo foco para olhar quais são os alunos que não estão aprendendo, porque a gente não conseguiu organizar outras coisas. Então, por exemplo, essa é uma coisa que por onde eu passo, eu sempre olho, nosso foco está no lugar certo, o que a gente está fazendo, mandando daqui para lá, né? A secretaria tem que ter a capacidade de apoiar e não atrapalhar, né? São os dois pilares fundamentais para que a aprendizagem aconteça. Excesso de avaliações. Por exemplo, uma avaliação que a gente está revendo agora, né? Nós vamos mudar o ano do CIMAV, que é o Sistema de Avaliação aqui de Minas Gerais, que é muito importante, que nos dá um parâmetro de qualidade de educação. Mas ele é no terceiro ano. Esse ano, no terceiro ano, o aluno do ensino médio, certo? Tem terceiro ano do ensino médio, avaliação do SAEB, que ocorre nos últimos 15 dias, nos últimos 10 dias de outubro, primeira semana de novembro, ali o período de aplicação. Ele tem o Enem e ele tinha o CIMAV. Praticamente, você fica aqui 1 mês e meio só com a escola envolvida em avaliações com o aluno do terceiro ano do ensino médio, e o aluno nem entendendo o porquê disso. Ora, o que nós estamos já fazendo para este ano? Ao invés de avaliar o aluno do terceiro ano na avaliação estadual, nós vamos fazer uma avaliação no primeiro ano do ensino médio, para a gente entender que habilidades e competências a gente consegue ajudar na trajetória, porque você não tem SAEB, então a gente vai focar no SAEB, o Enem, que tem todos os anos, mas você tira e coloca um foco para esses alunos, por exemplo, e tira uma carga, né? Você tira uma carga para o aluno, mais uma prova que eu tenho que fazer, mais uma... Vocês já foram alunos, gente? Assim, um pouco... fica mais pesado para ele. Então, ao mesmo tempo, eu uso uma força que eu já tinha sendo usada lá no terceiro ano para me trazer um diagnóstico que é fundamental, que é nas viradas, né? Por exemplo, o nono ano para o primeiro ano, uma das viradas complexas que você tem, né? Quando você está chegando, tem aquele sentimento de, agora eu sou no ensino médio, né? Só que é o ano que mais tem reprovação, é o ano que mais tem déficit de aprendizagem batendo na porta do aluno, e é quando a gente termina de perder uma guerra da adolescência, né? Porque quando o menino está lá no sexto ou nono ano, a gente vai perdendo. Então, por exemplo, é um tipo de revisão que eu faço.
daqui a 4 anos, isso que eu estou fazendo ainda faz sentido? Acho que o gestor que estiver aqui daqui a 4, 5, 10 anos tem que revisar. De novo, o problema não é revisar, não há nenhum mal-estar, né, em se revisar. Eu posso falar do Renato Feder, que está em São Paulo, posso falar de quem está no Amazonas, quem está no Pará. Revisamos isso aqui porque o Rosselli fez na época. Participei agora da revisão do ensino médio, por exemplo, que eu estive como parte da discussão muito central. Acho que tinha coisa para revisar, sim. Primeiro que eu não acho que esse seja um modelo para todo mundo, mas eu não acho que seja um problema ter algumas escolas com esse modelo, porque tem pais que querem, tem alunos que se adaptam a esse modelo. Eu não vejo o problema de termos algumas escolas. Não acho que esse seja uma solução para a educação brasileira, vamos fazer todas as escolas assim? Longe disso. Assim como eu não acho que nenhum modelo necessariamente é de universalização. Agora, dependendo do perfil, onde está a comunidade, onde faz, não seria o problema de termos. Mas eu não estou falando desse tipo de programa, porque eu poderia aqui, por exemplo, assim, eu poderia discutir o cívico-militar, podemos discutir o tempo integral, podemos discutir, tem uma série de coisas para corrigir dentro do tempo integral. Por exemplo, ficar mais tempo com a criança é fundamental, né? Quem é pai e mãe, se você tem uma criança aí que estuda 1 hora por dia e outra que estuda 2 horas por dia, todo mundo vai fazer. Quem tem mais chance na vida é quem estuda mais. Não é isso que a gente tem em mente? Então, tempo integral é importante. Mas o que eu faço com esse tempo lá dentro, com os meninos lá dentro da escola? Eu estou aproveitando com foco na aprendizagem para desenvolver, para formar essa pessoa de forma integral, porque tempo integral é uma coisa, formação integral. É um programa, por exemplo, importante, mas eu não estou discutindo esses programas macro. Eu estou falando muito das coisas do dia a dia, aquilo que te para, sabe? Às vezes você tem que fazer uma matéria aqui, certo? Aí teu chefe fica te mandando um monte de outras coisas. Você faz a matéria, você tem que fazer até às 17 horas, a matéria tem que ser boa, tem que escrever o texto assim. Mas, liga pro fulano, faz mais não sei o quê, me responde essa pesquisa, aí eu começo a encher de outras coisas que não são. A gente, por exemplo, lá, tem um processo importante que é como desburocratizar algumas coisas, uma coisa que a gestão fez muito bem aqui, por exemplo, alimentação escolar. A alimentação escolar deu um salto aqui de qualidade nos últimos anos, que é fundamental. Mas tem outras coisas que a gente precisa desburocratizar para acelerar mais o processo. Porque quando eu boto o diretor para gastar muito mais energia com reforma, enquanto eu poderia ter um processo mais simples, com segurança, com transparência, como outros lugares, esse é um processo que a gente pode enriquecer e desburocratizar e, portanto, fazer mais rápido, com mais eficiência, para que eu possa gastar mais tempo naquilo que é fundamental. O Brasil tem uma política nacional sobre valorização do piso do magistério, né? É a principal categoria, uma das únicas a ter um piso nacional, o que traz algo importante para a educação, da qual eu sou defensor. Então é fundamental, né? Você não tem como atrair talentos para a educação se você não tiver uma carreira, além do salário do piso, né? Porque o piso é uma coisa, a carreira é outra. Então eu particularmente acredito que seja sempre fundamental que a gente busque esse avanço. Obviamente que a gente está falando de um estado que, né, foi lapidado em vários aspectos, né, com uma dívida enorme, onde o governo está precisando fazer um esforço para colocar esse estado nos trilhos. Então você tem, aqui por exemplo, você tem um indicador de que é 49% com gasto com folha, sendo que deveria ser 43, lá o valor X lá da lei de responsabilidade. Isso traz impedimentos em determinados momentos, o que não tem impedido de garantir pelo menos o valor do piso, mas eu acho que sim, temos a possibilidade de fazer algumas discussões. Eu não tive ainda com o sindicato, estou menos de um mês, né, ainda não tive com o sindicato, estou estudando as questões de carreira que eu acho que são importantes. E, obviamente, a discussão de salário, ela é, sim, importante, né? Nós estamos falando de uma secretaria de 230 mil pessoas, né? Dentro das nossas condições, a gente sempre vai brigar para que a gente possa melhorar as condições dos nossos profissionais, sim. Primeiro, sobre a conhecida Semana do Saco Cheio, ela é uma semana, em outubro, ali na Semana do Dia dos Professores, que tradicionalmente não se tem aula. Qual que é o primeiro problema, né? Ela é exatamente antecedente à avaliação do SAEB. A avaliação do SAEB, se você não tiver na semana anterior o aluno, como é que você motiva, engaja e termina de preparar o aluno com essa semana de aula? O meu questionamento não é se vai ter ou não a Semana do Saco Cheio. Inclusive tem professor que já comprou seu pacote, está tudo certo, não vai ter. O que a gente discutiu com alguns superintendentes e com alguns diretores de escola é, se a escola quiser apresentar um projeto para a secretaria pedindo para fazer aula de reforço escolar, porque tem muita mãe que não vai viajar, gente. Assim, tá tudo certo, o professor já comprou o pacote que vai viajar. Mas se a escola quiser propor alguma coisa para ela fazer lá algo a mais nessa semana, para pegar os alunos que estão com déficit de aprendizagem para fazer uma atividade, eu sou todo ouvidos e super a favor de fazer. Existe uma coisa que já falei aqui do valor aluno, ano, resultado. Se o estado não crescer, ele abre, lá no Pará, foi um dos 7 estados que cumpriu a condicionalidade 3 do VAR. O estado recebeu mais de 450 milhões de reais por ter cumprido a condicionalidade 3. Só 7 estados cumpriram. Se Minas Gerais não cumprir, esse valor minimamente para Minas Gerais, considerando o nosso tamanho, na proporcionalidade, minimamente é 600 milhões de reais por ano. Então, assim, se a escola quiser pegar uma semana de dezembro e ocupar ali, ela pode, mas é a escola que tem que querer. Tanto que a gente nem abriu. A gente teve
teve foi uma fala numa reunião, que eu já fiz diversas, inclusive diretores falaram comigo sobre isso, porque eu fiz uma reunião com mais de 7 mil pessoas essa semana, usando tecnologia, inclusive, né? Tecnologia para conectar pessoas e não para substituí-las, né? Então, assim, é muito mais da proposta. Tem escolas que às vezes não vai mobilizar, mas, poxa, dá para um ou outro professor fazer algumas atividades? Dá para ter outros projetos. A gente está pensando, inclusive, em algumas outras novidades que não terminamos ainda de ver se vai ser possível ou não, inclusive para ter a possibilidade de ter uma pessoa a mais lá para fazer e convidando a família, né? Mas a família vai viajar. Não é obrigatório, mas, poxa, vamos combinar, né? No meio da semana de outubro, a família não está viajando, a mãe trabalhadora, se puder ter alguma atividade na escola, quase que como se a gente fosse uma colônia de férias com processo de aprendizagem, até para o menino praticar esporte, porque esse menino vai ficar onde? Essa menina vai ficar onde, né? Vai ficar solta na rua, vai ficar em casa, vai ficar no videogame, no celular, mais tempo ainda de celular. Se a gente tem que fazer um detox de coisas assim do gênero, né? Talvez ter a escola como uma possibilidade, é uma coisa que nos interessa. E não estou falando só dessa semana de saco cheio, eu penso a mesma coisa sobre o mês de janeiro, por exemplo, se a gente conseguir ofertar para aqueles alunos que precisam de recomposição da aprendizagem algo extra, por que não? Se a escola demonstrar interesse, a gente está sentando e conversando com cada uma. Tem escolas que já estão nos procurando para fazer, mas de novo a escola, não, a gente não quer. Sem problema, porque o calendário está estabelecido, gente, a gente não mexe, e isso é uma tradição, essas coisas assim não vai sair mexendo. Agora, se puder ter o ajuste, por que não? Se a escola quiser trocar e terminar uma semana antes, no final do ano, por exemplo, para as férias de final de ano, é um problema para mim? Não. Se a escola quer, se a comunidade defende, mas a escola quer e tem um professor que já tinha comprado o seu pacote de viagem. Tenho certeza que tem como ajustar isso com diálogo, com conversa, tem como ajustar. Então não é uma obrigatoriedade, não há absolutamente nada, tanto que não há nenhum normativo em relação a isso. É ao contrário, a gente falou da ideia que inclusive surgiu de um diretor de escola que falou comigo sobre isso, me perguntando se podia. Eu disse, pode, me faz a proposta, me manda. É a mesma coisa para todos, né?